Eu já vi mais de 100 mini mercados fecharem as portas antes de completar um ano. E aí o que eu notei é que é sempre uma combinação de 5 fatores. E aí o cara erra antes mesmo de começar. O pior de tudo é que ele acha que está fazendo tudo certo, mas na verdade está cometendo esses erros. Então, se você quer abrir o seu primeiro mercado autônomo, ou se você já abriu o seu primeiro mercado autônomo, tá nos primeiros meses, sentiu que tem alguma coisa aí que não está fechando, esse vídeo é para você. Esse modelo de mercado autônomo dentro de condomínio, ele é um dos negócios mais elegantes que você pode ter, porque as margens são muito boas, elas são altas, é uma operação muito enxuta, você, na grande maioria das vezes, não precisa de um funcionário e a venda ela ocorre de maneira passiva. O que isso quer dizer? Você não precisa estar na loja para as vendas acontecerem. Você pode estar à distância e as vendas elas vão acontecer, sendo que todo o seu trabalho ele vai envolver outras partes que não a venda. Você vai ter que fazer a gestão, você vai ter que fazer o controle de estoque e a reposição, mas as vendas em si, elas não dependem de você. Agora, o que eu mais vejo é um cemitério de operações que acabaram morrendo, porque a pessoa entra iludida. Ela acha que ela vai colocar uma geladeira, ela vai colocar qualquer maquininha de pagamento lá e tá tudo certo, as vendas vão acontecer, quando na verdade não é assim. Tem muita coisa que você pode errar dentro de uma operação dessa daqui. Você pode ter o mix errado, você pode ter precificação errada, você pode ter o layout errado, o sistema errado, então tem muita coisa que pode dar errado. E aí a galera entra com uma certa expectativa, acaba não cumprindo essa expectativa e fecha a loja, infelizmente, com menos de um ano. O erro número 1 é escolher o condomínio errado. Esse daqui é disparado o que mais acaba com os mercados de condomínio. Por quê? Porque a pessoa que está entrando no negócio, às vezes está emocionada de querer abrir o mais rápido possível e acaba aceitando condomínios que nem sequer deveriam ter sido cogitados para colocar no mercado de condomínio. Então, basicamente, tem alguns fatores que a gente quer olhar quando a gente vai montar uma loja. O primeiro e o mais importante desses fatores é a quantidade de apartamentos. Porque para ter uma loja dessa daqui precisa ter fluxo de pessoas. E para ter fluxo de pessoas precisa ter uma alta quantidade de apartamentos. A gente fala que precisa de pelo menos 100 unidades dentro do condomínio para valer a pena. Não quer dizer que com 80, 90 você não vai conseguir ter sucesso. Talvez você consiga, mas a chance de dar erro é um pouco maior, tá? Agora, quando você tem um condomínio aí com 200 unidades, 300 unidades, 500 unidades, a chance de dar errado é muito baixa. O segundo ponto que você tem que ver é o perfil econômico dos moradores. Muita gente acha que vai dar errado se for classe baixa, ou que o melhor condomínio que você pode fazer é numa classe altíssima, quando na verdade é o meio termo entre esses que vai trazer o melhor resultado pra gente. Então você tem que entender quanto que custa aquele apartamento ou aquele terreno que está naquele condomínio, quanto que custa o aluguel, às vezes, quanto que vale para eu morar lá. Só com esses dados você já vai ter uma boa noção de como é que funciona o perfil socioeconômico de quem mora naquele condomínio. E o que é válido você analisar também, embora esse fator não defina o sucesso do mercado, é entender aonde aqueles moradores que moram lá hoje estão fazendo compras. Então, existe uma padaria no local, existe algum supermercado, precisa ir de carro, dá para ir a pé, qual que é o horário de funcionamento, como é que é o preço desse local que eles estão comprando. Tudo isso vai influenciar em como o seu mercado vai funcionar. Mas eu diria que 70% dos mercados que fecham, eles fecham por causa desse primeiro erro, que é escolher o condomínio errado. O segundo pior erro que você pode cometer é escolher o mix de produtos inadequado. O que eu quero dizer com isso? O cara ele vai lá e ele começa o mercado dele, aí ele liga para o fornecedor, aí ele pede algum tipo de produto e tem 10 variações do produto, ele pede todas elas. Fora isso, ele está levando em consideração as preferências pessoais dele. Então, eu gosto de pistache, eu não gosto de coco, então ele está levando esse tipo de consideração aí para montar o mix dele. Aí o que acontece? Ele faz um pedido gigantesco, enche a loja dele de um monte de porcaria que não vende, e aí o que vai acontecer? Passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, aquela mercadoria que não está vendendo, está juntando pó lá, fora de ser dinheiro parado, né? Você está com problema de vencimento, tem uma série de coisas que está dando errada na loja, e o produto do lado, que é o produto vencedor, ele está sem estoque, e algum outro produto que ele poderia vender, mas por alguma preferência ele acabou tirando da lista dele, isso daí que começa a dar errado, gente. Então, o principal aqui é você ajustar a lista de produtos com as preferências e os gostos da maioria dos moradores do condomínio. E isso não tem nada a ver com você. Tanto faz se você não gosta de maionese, eu tenho que ter a maionese na loja. Tanto faz se você não toma cerveja, eu tenho que ter cerveja na loja. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão lá no condomínio, elas precisam consumir aquilo. E como é que você vai entender o perfil de consumo dessas pessoas que moram no condomínio? Perguntando. Você vai lá, pergunta, conversa com as pessoas, manda uma pesquisa. Eu já cheguei a ir nos supermercados locais e ver o que está no carrinho das pessoas, o que elas estão comprando.
uma pessoa que mora sozinha, qual que é o perfil de compra dela? Qual que é o hábito de consumo dela? Agora, um casal que tem um filho, às vezes tem um pet, qual que é o que está dentro do carrinho deles? É isso que você vai ter que ver. Então, o segundo maior erro que mata as empresas de mercado autônomo é escolher um mix inadequado para a loja. O terceiro maior erro que você pode cometer é fazer a sua precificação errada. E esse daqui é um dos mais silenciosos, você nem vai perceber que você está tendo problemas. Eu vou falar de uma experiência pessoal minha. Essa loja que eu estou mostrando aqui para vocês, essa foi uma das minhas primeiras lojas. E quando eu estava começando a montar essa loja, eu não fazia noção de como fazer a precificação. Eu pegava e chutava baseado em alguns fatores que eu tinha lá na minha cabeça, mas não é assim que funciona. Então qual que é o problema? Se você for ver, o lucro que você vai obter da loja, ele está diretamente relacionado ao preço que você coloca nas suas mercadorias. Então se você coloca um preço muito barato, muito próximo do seu custo, você vai arrebentar de vender em quantidade, mas você nunca vai ver o lucro disso daí. Sabe por quê? Porque a sua margem de contribuição, que é a diferença entre o preço que você está praticando e o custo que você teve, ele está muito próximo. Em geral, isso daqui funciona para quem? Para quem é um grande distribuidor, para um atacadista, porque daí ele vai ter uma margem pequena num volume gigantesco. Esse não é o caso de um mercado de condomínio. Se você for para o outro extremo e colocar sua mercadoria muito cara, você vai, em cada venda, você vai ter um lucro legal, você vai ter uma margem de contribuição legal, que é a diferença entre o preço e o custo. Só que você vai assustar os moradores. Eles vão olhar e vão pensar que aquilo é uma loja realmente só para emergência. Eu só vou comprar lá se não tem outra opção, são 3 horas da manhã e eu preciso daquela mercadoria, eu preciso desse produto. E não é essa a experiência que você quer dar para os seus moradores. E aí confia em mim, eu já coloquei muito barato, eu já coloquei muito caro e eu falo para vocês que existe um preço ótimo para cada mercadoria que você tem. Cada mercadoria tem um preço ótimo, que é a elasticidade, ou seja, até onde o seu cliente topa pagar, que vai maximizar o seu lucro. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, esse ketchup. Vocês concordam que esse ketchup aqui, esse produto, assim como todos os produtos aqui da loja, eu tive um custo, eu tive que comprar isso daqui, existe um custo. Mas o consumidor, ele não está nem aí para o seu custo, ele está aí para a percepção de valor que ele tem por aquele produto, porque ele sabe mais ou menos quanto que custa esse produto se ele for num supermercado. E é aí que está o pulo do gato. A grande maioria das pessoas aplica um fator em relação ao custo. Só que vocês concordam que eu, comprando para as minhas 100 lojas, eu tenho um poder de negociação muito maior do que você que está começando? Então, se a gente for sempre aplicar um markup em cima do custo, você vai ter problema, porque eu vou ter um custo muito melhor do que o seu. E se você quiser tirar aquele markup, você vai acabar sofrendo. Tá? Então, a lição aqui é você entender até onde o seu cliente topa pagar por um produto antes dele desistir da compra, porque é aí que é a melhor precificação que você pode ter. E quem erra na precificação pode ser que venda muito, mas nunca vai ver a cor do dinheiro. Eu mesmo já passei por isso, estou passando aqui para vocês, para que vocês não cometam esse mesmo erro. O quarto grande erro de quem abre uma loja de condomínio é não ter a gestão das perdas e do furto. Eu sei que é muito bonito, provavelmente você já deve ter ouvido um discurso, o morador ele é honesto, ele vai lá, ele paga. Gente, todo varejo, sem exceção, tem perda por furto. Farmácia tem perda por furto, a loja americana tem perda por furto, o cinema tem perda por furto, a loja de roupa tem perda por furto. E nós, donos de mini mercado em condomínio, nós também temos perda por furto. Agora, o que a grande maioria acha é que pelo fato de não ter nenhum funcionário aqui, os furtos vão ser muito maiores do que uma loja de roupa, por exemplo. Quando na verdade não é. É mais ou menos a mesma coisa, porque a desonestidade ela está espalhada pela nossa sociedade de maneira mais ou menos igual. O cara sabe que ele tem que me dar os dados dele para entrar aqui, que eu vou atrás, que eu conheço o síndico, ele sabe que tem 4, 5 câmeras aqui dentro que vão pegar ele, tá? Então ele não quer arriscar isso daí. Alguns arriscam. Agora, qual que é o erro que faz um operador de mini mercado quebrar? Ele não ter gestão sobre isso. Você tem que saber qual que é o protocolo que você vai fazer. Você não pode simplesmente abrir a loja e esquecer lá. Isso aqui é muito bonito, mas não acontece assim. Você tem que ter um protocolo, ter um sistema e saber qual que é o passo a passo que você vai fazer quando, e não é se, quando acontecer o furto, porque o furto ele vai acontecer. Então o morador veio aqui, ó, ele pegou esse produto, ele fingiu que pagou lá na máquina e saiu, isso daqui faz parte, tá? Não precisa se assustar com isso. A loja, ela vai dar lucro apesar disso daqui. Só que você precisa ter um perfil de ensinamento, você precisa ter um perfil autoritário, austero em relação a isso. Então, se o cara fez isso daqui, ele tem que ser acionado imediatamente, no máximo um dia depois, falando que existiu uma subtração dos produtos na loja e que não houve o pagamento, que a gente espera que ele faça o pagamento, tá? Se você fizer isso na ponta do lápis, na risca, com sistema, com disciplina,
você vai ter um resultado muito melhor para sua loja. De fato, toda loja de condomínio tem furto, tá? É muito difícil você não ter um furto, mas mesmo que você tenha os furtos, ela vai ser lucrativa. Agora, se você conseguir ter uma gestão sobre esses furtos, isso daqui é dinheiro no bolso, é lucro que vai vir a mais para você. E falando também dos vencimentos, gente, porque a gente acaba se deparando muito com a presença dos furtos, mas existe também a perda por vencimento. Como é que você vai fazer a gestão da perda por vencimento? É saber mais ou menos o estoque que você precisa. Então, se você vende um pão por semana, não adianta você colocar 15 pacotes de pão lá, que senão vai durar muito, vai acabar vencendo. E também você saber promocionar isso daí. Tô com um produto que está próximo da data de validade, gente, joga lá no grupo, monta uma cestinha, esse daqui é com 50% de desconto. As pessoas adoram isso. Isso daí te livra de ter o custo com vencimento também. O quinto erro que faz um operador de mini mercado quebrar é a ausência de um processo claro de reposição. Isso daqui separa as meninas das mulheres e os homens dos meninos. Isso daqui separa o operador que é amador e o operador que é profissional, que ele vai crescer muito nesse segmento. A reposição de mercadorias, ela não pode ser feita com base no seu feeling, tá? Eu mesmo já assessorei algumas pessoas. Como é que elas faziam a reposição? Elas viam num dia qualquer, elas olhavam mais ou menos o que estava faltando, aí elas saíam do condomínio, mais ou menos, tudo na cabeça, um papelzinho assim, ia fazer compras no atacadista, voltava, aí abastecia, aí via aqui que faltou um buraco, tá faltando coisa aqui. Gente, isso daqui é muito antiprofissional, isso daqui é muito arcaico. A gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Uma coisa que eu vou falar para vocês, existe um número certo de reposições que você tem que fazer no condomínio. E não é um número assim que eu vou falar para você, tem que ir todo dia, tem que ir 3 vezes por semana. Não é assim, depende do condomínio, depende das suas vendas. Eu aprendi nessa loja aqui, inclusive na prática, porque quando eu abastecia, essa daqui foi uma das primeiras lojas que eu mesmo abastecia, eu vinha aqui 2 vezes por semana. A partir do momento que eu contratei um funcionário, ele passou a vir 4 vezes por semana. E a gente quase dobrou o faturamento da mesma loja, gente. Por quê? Porque eu entendi que a reposição ela é fundamental para o faturamento da loja. Agora, essa mesma loja aqui de 4 vezes, eu poderia abastecer 5, 6, 7 vezes e dobrar de novo o faturamento dela? Provavelmente não. Por quê? Porque a gente fez o estudo e a gente atingiu o número máximo. Isso daqui é uma ciência, tá? Eu, inclusive, consigo ensinar isso daqui. Então, você precisa fazer a sua reposição com base nos dados de venda, nos dados de estoque. Você precisa saber quanto que tem no seu estoque. Tem muita gente que está me vendo aí, tem loja e não está controlando estoque. Se você não sabe o que tem no seu estoque, como é que você faz a reposição? Baseado basicamente no que você está vendo aqui. Fora isso, você tem que levar em consideração os dados de venda. Se eu estou vendendo mais desse molho do que desse molho, eu tenho que botar mais do primeiro que está vendendo mais. Mas às vezes não é bem um produto parecido com o outro. Às vezes é um produto aqui, um produto lá que não tem nada a ver um com o outro. Você tem que ir ajustando os estoques, botar o estoque necessário para otimizar o faturamento da sua loja. É isso aqui que separa um cara que acha que está ganhando dinheiro, um cara que tem certeza que está ganhando dinheiro e vai continuar crescendo a empresa dele. Então vamos dar uma recapitulada aqui. O primeiro erro é você escolher o condomínio errado. O segundo erro é você ter um mix de produto que não está calibrado para aquele condomínio. O terceiro erro é você fazer a sua precificação errada. O quarto erro é você não ter uma gestão de quebras e de furtos. E o quinto erro é você ter a ausência de um processo certo de reposição. Você está vendo que o que eu falei aqui, você não precisa de uma pós-graduação, você não precisa ser um especialista em varejo, não precisa de um PhD para fazer. São só coisas técnicas que, se você souber como fazer, você vai ajustar e vai acabar fazendo. Mas essa é a diferença de quem está fazendo certo e quem não está fazendo certo. O problema é que ninguém ensina isso. O cara vai lá, assiste 2, 3 vídeos no YouTube, aí ele lê um e-book grátis que alguém, alguma empresa colocou lá, fala com o vendedor de geladeira, monta a loja e fica rezando para dar certo. Tudo tem método, tudo tem formas de serem feitas. E o que falta, talvez, para você que está vendo esse vídeo, é ter acesso a esses conhecimentos, a essas ferramentas, para que você saiba fazer da melhor maneira possível. Se você quer entender de verdade como é que você faz para precificar, como é que você vai escolher os seus produtos, como que você vai escolher o condomínio certo, como é que você vai dialogar com o síndico, qual oferta que você tem que fazer, eu preparei uma aula gratuita e o link está aqui embaixo na descrição, é só você ir lá, apertar e aproveitar essa aula aí que eu fiz com muito carinho para ajudar você. Nessa aula eu vou falar sobre um monte de coisas, mais do que eu falei aqui, e te ensinar a maneira correta de você ter isso daqui. Então o link está aqui na descrição, é só partir para essa aula e eu te espero lá. E se esse vídeo te ajudou, por favor, se inscreva no canal, eu coloco toda semana vídeos sobre os mini mercados. E já deixa o like aqui para me fortalecer, porque dá um trabalhão fazer isso daqui, gente. Valeu e até a próxima semana.